Olá, pessoal. Boa Boa noite. noite. Estão vendo? Sim. Oh, yes, consegui. Então, a gente vai começar com as preces, ok? Vamos Hum? começar com o Guru Yoga, o refúgio interno. O Guru Yoga, a gente vai fazer uma vez em tibetano e duas vezes em português. Chisu Dewa Cempe podrão Dudricem sawe Lama la soa De sanje sensu Teparimpo Cherangorangi Chepajinji Loche Sudewa Tempe podrão Dudricem sawe Lama la soa De sanje sensu Temparimpo Cherangorangi Chepajijelo. Da coroa na minha cabeça, o palácio da grande bem-aventurança. Rezo a ti, benevolente lama raiz. Ó precioso, conceda-me as bênçãos de reconhecer a minha natureza, a minha verdadeira natureza como Buda. Refúgio interno. Corpo. O centro da mandala vitoriosa, nosso próprio corpo. Fonte de todas as qualidades positivas, sem exceção. É a vastidão dentro dos três canais e os cinco chakras. Tomo refúgio neste corpo de vacuidade. Fala. Todas as nuvens reunidas de sofrimento e miséria são totalmente dissipadas pelo vento de sabedoria, revelando a vastidão não elaborada, primordialmente pura do céu. Tomo refúgio neste corpo de luz. Mente. Do pavilhão das cinco luzes de sabedoria, raios das esferas não duais de luz emanam, eliminando as teias de escuridão da ignorância. Tomo refúgio neste corpo de grande bem-aventurança. Ok. Ah, chegou mais gente. Silvia, como vai? Como vai, Denise? Que saudade! Ah, velha coisa boa, rever tanta gente, que maravilha. Pois é, estava lembrando de você agora, porque eu mudei meu local digamos assim, de prática, né? Minha, sei lá, minha estação de trabalho. E também houve algumas mudanças aqui nos arredores, né? Um terreno que tinha aqui do lado, estão construindo uma casa, mandaram os grilos embora, né? Aí tem pouco, tem pouco, mas, mas tem por aí pela frente, mas a gente está mais recuado agora. Então,
Então, gente, deixa eu ver quem é que tem mais. Rosângela, Lúcia, Álvaro, Cris, Conceição. Rosa! E aí, Rosa? Boa noite, querida. Ah, Saudades. saudade também. Denise, tem uma prima, Tereza, que está Aonde? aí na lista, ela está presente agora. Tereza? Tereza Ah, Carvalho. Tereza Carvalho, tô vindo. Tá assim do seu ladinho aí. Seja Ah, é? bem-vinda, Tereza. Acho que ela não tá me ouvindo. É. Acho que ela não tá ouvindo, não. Ela tá sem fone. Acho que agora ela vai falar alguma coisa. Oi, Tereza. Não, ainda não se Então conectou, tá. não. É sua prima? É minha prima. Ah, onde é que ela mora? Ela mora no Rio, em Copacabana. Hum, beleza. Fala alguma coisa. Está ouvindo? Tereza está ouvindo? Tá não. Não está ouvindo. Deixa eu ver. Denise, você falou algo importante antes das preces, que eu cheguei nas preces. Ah, Você fez não, alguma introdução? não, vamos começar a introdução agora. Ah, tá, Estava obrigada. reconhecendo as pessoas, conhecendo e reconhecendo, né? E agora a gente vai começar. A gente vai começar pela introdução. Eu não sei se algum de vocês já leu, já teve acesso a esse material, Respire, né? Eu É, já li. você leu? Li. É muito interessante. Muito, muito, muito interessante. Na verdade, a gente não vai fazer um grupo de estudos, né? Vai fazer uma leitura, né? Porque não é budismo, é, é uma indicação forte do nosso mestre, né? O Rinpoche, o Tenzin Wangyal Rinpoche. E realmente, eu não vou dizer que eu li todo. Eu li uma boa parte e é bastante interessante, né? Bastante útil. Eu acho que vale a pena a gente, né, se debruçar sobre isso e vamos lendo à medida que a gente. É daquele mesmo jeitinho que a gente fez o livro A Cura através da Forma, da Energia e da Luz. A gente vai devagar, vai de acordo com o ritmo do grupo, todos podem participar a qualquer momento, o tempo inteiro, né? Então, todos podem ler, fazer a leitura. Eu acho que caiu. A Denise está ruim. Acho que caiu a internet dela. Aqui travou. Eu acho que caiu a internet dela. Pois é, Aqui também está travado. Acho que ela vai caiu. Eu voltar. caiu aqui. Foi aqui, eu acho. Então, vamos lá. Então, vamos compartilhar aqui o livro. Aqui tem algumas, alguns trechinhos de pessoas e instituições que falam sobre o livro, né? Aqui, o Respire, né, oferece uma nova perspectiva sobre a tecnologia moderna e mostra como abandonamos, sem saber, as respostas que sempre tivemos. Scientific Inquirer. Aqui a Elizabeth Gilbert, né, autora de Comer, Rezar e Amar, que é um livro ótimo também. Já me sinto mais calma e saudável nos últimos dias só de fazer algumas mudanças simples na minha respiração, com base no que li.
Nossa respiração é um presente lindo, reparador e misterioso, assim como esse livro. Verdade. Aqui o Kirkus Reviews. Um bem-vindo e revigorante manual do usuário para o sistema respiratório. O manual do usuário é ótimo, né? O Library Journal. Embora todos nós respiremos, existe uma arte e uma ciência em respirar corretamente, repleta de informações fascinantes e argumentos convincentes. Esta obra, altamente recomendada, é capaz de abrir nossos olhos, ou melhor, fechar nossa boca e abrir as narinas. Library Journal. Nestor mostra como respirar corretamente pode transformar sua saúde física e mental e faz um excelente trabalho ao explicar tanto os aspectos mais complicados quanto os mais básicos da respiração adequada. Rápido e detalhado, bem escrito e divertido, o livro mescla o pessoal, o histórico e o científico. O objetivo de Nestor não é só que o leitor entenda a ciência por trás da respiração adequada, mas que mergulhe e transforme seus pulmões e sua vida. The Boston Globe. Se a mensagem de Nestor fosse reduzida a um mantra, como o de Michael Pollan para uma alimentação melhor, seria: respire devagar, não muito profundamente, principalmente pelo nariz. Spectator. O trabalho de Nestor revela a importância da nossa respiração e nos promete uma vida nova, se pararmos um momento, desacelerarmos e apenas respirarmos. Book page. Então, foram essas. Agora vamos para a introdução. Isso aqui que estava escrito em uma lápide. Ao transportar a respiração, a inspiração deve ser completa. Quando é completa, tem grande capacidade. A inspiração. Quando tem grande capacidade, pode ser estendida. Quando estendida, desce. Quando desce, traz calma. Quando traz calma, é firme e forte. Quando é firme e forte, germina. Quando germina, cresce. Quando cresce, sobe. Quando sobe, alcança o topo da cabeça. O poder secreto da providência se manifesta acima. O poder secreto da terra se manifesta embaixo. Quem seguir isso viverá. Quem agir contra isso morrerá. Inscrição em lápide da dinastia Zhou de 500 a.C., falando sobre a respiração, né? É o que a gente vai ver aqui no livro, né? Como ele fala sobre essa inspirar. Quando inspirar não precisa ser profundo, inspirar suave, mas que vá até lá embaixo, e quando expirar e até em cima. Isso é interessante da gente saber. Então, gente, vamos começar com a introdução, né? Hoje. Então, se tiver algum voluntário para ler, podemos começar. Eu posso começar. Bora, Silvia. O lugar parecia uma cena de horror em Amityville. Paredes com pintura descascada, janelas empoeiradas e sombras ameaçadoras criadas pela luz da lua. Atravessei um portão, subi um lance de escada com degraus que rangiam e bati na porta. Fui recebido por uma mulher de 30 anos, com sobrancelhas grossas e enormes dentes brancos. Ela pediu que eu tirasse os sapatos, depois me levou até uma sala cavernosa que tinha o teto pintado de azul com um desenho de algumas nuvens esparsas. Sentei-me ao lado de uma janela
que chacoalhava com o vento, e observei, com a ajuda da iluminação dos postes, enquanto os outros entravam. Cara mal encarado, um homem de rosto sério, com franja lá Jerry Lewis, uma mulher loira com um binde descentralizado na testa. Em meio ao arrastar de pés e aos olais sussurrados, ouvimos um caminhão descer a rua tocando Paper Planes, o hino inevitável do dia. Tirei o cinto, abri o botão da calça jeans e me acomodei. Eu estava ali por recomendação do meu médico, que me aconselhou. Uma aula de respiração poderia ajudar. Poderia, poderia ajudar a fortalecer os meus pulmões fracos, acalmar a minha mente esgotada, talvez me dar alguma perspectiva. Nos últimos meses, eu vinha passando por um período difícil. Meu trabalho me estressava e minha casa de 130 anos estava desmoronando. Eu tinha acabado de me recuperar de mais uma pneumonia, a terceira nos últimos 2 anos. Passava a maior parte do tempo em casa chiando, trabalhando e fazendo 3 refeições por dia no mesmo prato, curvado no sofá, sobre jornais de uma semana. Eu estava péssima, fisicamente, mentalmente, sob todos os aspectos. Depois de alguns meses vivendo assim, segui o conselho do meu médico e me inscrevi em um curso introdutório de respiração para aprender uma técnica chamada Sudarshan Kriya. Às 7 da noite, a mulher de sobrancelhas grossas trancou a porta da frente, sentou-se no meio do grupo, inseriu uma fita cassete em um aparelho de som surrado e apertou o play. Ela pediu que fechássemos os olhos. Através da estática sibilante, a voz de um homem com sotaque indiano fluiu dos alto-falantes. Era estridente, vibrante e melodiosa demais para parecer natural, como se tivesse saído de um desenho animado. A voz nos instruía a inspirar devagar pelo nariz e depois a expirar lentamente, focar em nossa respiração. Repetimos o processo por alguns minutos. Estendi a mão até uma pilha de cobertores e cobri minhas pernas para manter os pés quentes. Continuei respirando, mas nada aconteceu. Nenhuma calma tomou conta de mim, nenhuma tensão liberada dos meus músculos tensos. Nada. 10 minutos, talvez 20, se passaram. Comecei a ficar irritado e um pouco ressentido por ter escolhido passar a noite inspirando o ar empoeirado no chão de uma antiga casa vitoriana. Abri os olhos e olhei em volta. Todo mundo estava com o mesmo olhar entediado. O sujeito mal encarado parecia estar dormindo. O sósia do Jerry Lewis parecia estar mijando. A moça do ficou parada com um sorriso no rosto. Pensei em me levantar e sair, mas não queria ser rude. A sessão era gratuita. A instrutora não tinha sido paga para estar ali. Eu precisava respeitar a bondade dela, então fechei os olhos novamente, ajustei o cobertor e continuei respirando. Em seguida, algo aconteceu. Não foi uma transformação consciente. Eu não me senti relaxar, nem os pensamentos irritantes sumiram da minha cabeça. Mas era como se eu tivesse sido tirado de um lugar e colocado em outro. Isso aconteceu em um instante. A fita chegou ao fim e eu abri os olhos. Senti o suor escorrer da minha testa. Levantei a mão para tocá-la e notei que meu cabelo estava ensopado. Passei a mão pelo rosto, senti uma gota de suor nos olhos, o gosto era salgado. Olhei para o meu tronco e notei manchas de suor no suéter e na calça jeans. Com a janela aberta, a temperatura na sala era de cerca de 20 graus Celsius
e ali embaixo da janela onde eu estava, a temperatura era mais baixa. Todo mundo vestia jaquetas e moletons para se aquecer, mas por algum motivo eu suava como se tivesse acabado de correr uma maratona. Eu vou ter que interromper aqui, Andréia, desculpe, Denise. Tranquilo, Silvia. Alguém quer continuar a ler? Tem algum voluntário, voluntária? Eu posso continuar. Vamos. Começa aqui, né? A A instrutora instrutora, se aproximou e perguntou se eu estava me sentindo bem, se eu estava doente ou com febre. Respondi que me sentia perfeitamente bem. Então, ela disse algo sobre o calor do corpo, que cada respiração nos fornece energia nova e cada expiração libera energia velha e obsoleta. Tentei absorver aquela informação, mas estava tendo problemas para me concentrar. Eu estava preocupado, pensando em como andaria de bicicleta por 5 quilômetros para percorrer a distância de, não sei pronunciar o lugar, com as roupas. roupas ensopadas de suor. No dia seguinte, eu me senti ainda melhor. Como prometido, estava ali a sensação de calma e tranquilidade que eu não experimentava havia tanto tempo. Dormi bem. Os pequenos. Os pequenos problemas da vida não me incomodavam tanto. A tensão sumiu dos meus ombros e pescoço. Isso durou alguns dias. O que exatamente aconteceu? Como o ato de me sentar de pernas cruzadas em uma casa empoeirada e respirar por 1 hora desencadeou uma reação tão profunda? Voltei para a aula de respiração na semana seguinte. A mesma experiência, menos suor. Não mencionei nada disso para familiares ou amigos, mas me esforcei para entender o que havia acontecido e passei os próximos anos tentando descobrir. Durante aquele período, arrumei minha casa, saí da prostração e consegui uma pista que poderia responder algumas das minhas dúvidas sobre respiração. Fui fui à Grécia para escrever uma história sobre mergulho livre. A antiga prática de mergulhar centenas de metros abaixo da superfície da água com um único fôlego. Entre os mergulhos, entrevistei dezenas de especialistas, na esperança de obter alguma perspectiva sobre o que eles faziam e por quê. Eu queria saber como aquelas pessoas normais, engenheiros de software, executivos de publicidade, biólogos e médicos, tinham treinado o corpo para ficar sem ar por 12 minutos, mergulhando em profundidades muito além do que os cientistas achavam possível. Quando a maioria das pessoas mergulha em uma piscina, sobe à superfície após apenas alguns segundos, tendo atingido no máximo 3 metros, com os ouvidos unindo. Os praticantes de mergulho livre me disseram que eram como a maioria das pessoas, entre aspas. A transformação deles foi uma questão de treinamento. Eles convenceram seus pulmões a trabalhar mais, a aproveitar as capacidades pulmonares que ignoramos. Insistiram em dizer que não eram especialistas. Qualquer pessoa com uma saúde razoável e disposta a investir tempo poderia mergulhar 30, 60 ou até 90 metros. Independentemente da idade, do peso ou da constituição genética. De acordo com eles, basta dominar a arte de respirar para praticar o mergulho livre. Respirar não era um ato inconsciente para eles, não era algo que simplesmente faziam. Era uma força, um remédio e um mecanismo pelo qual poderiam obter um poder quase sobre-humano. Abrindo só um parêntese, isso eu achei bem importante, bem interessante, que ele diz respirar não era um ato inconsciente, porque para a gente respirar é inconsciente, né? A gente respira o quê? Se a gente não respirar, a gente morre, né? Tapou aqui e pronto, mas não é, mas a gente nunca está consciente que está respirando. E a gente a gente saber disso é muito importante, né? Porque toda vez que a gente respira consciente, a gente movimenta energias, né? Como
prana, podemos chamar de prana, chi, ki, lung, né? Então, sempre que a gente respira consciente, a gente movimenta isso. Então, ele diz, respirar não era um ato inconsciente. Por que que eles dominavam a arte de respirar? Né? Porque não era inconsciente, eles não estavam inconscientes como a gente, respirando aí de qualquer jeito, né? A gente deixando a respiração ser o que ela quiser, né? Sem Uhum. guiar, né? Interessante isso aí. Não Sim, era sim. algo, não era algo que eles simplesmente faziam, era uma força, um remédio, um mecanismo pelo qual poderiam obter um poder quase sobre-humano. Interessante, bem interessante. Só para a gente abrir um parênteses sobre isso. Vamos seguindo, então, Baraka. Legal. Respirar não era um ato inconsciente para eles. Não era algo que simplesmente faziam. Era uma força, um remédio e um mecanismo pelo qual poderiam obter um poder quase sobre-humano. Existem tantas maneiras de respirar quanto alimentos para comer, disse uma instrutora que já havia aprendido a respiração por mais de 8 minutos e uma vez mergulhou mais de 90 metros. E cada maneira com a qual respiramos afetará nosso corpo de formas diferentes. Outro mergulhador me disse que alguns métodos de respiração nutrem o cérebro, enquanto outros matam neurônios. Alguns nos tornarão saudáveis, outros apressarão nossa morte. Eles contaram histórias loucas sobre como a maneira de respirar os levou a expandir o tamanho de seus pulmões em 30% ou mais. Falaram sobre um médico indiano que perdeu vários quilos simplesmente mudando a forma de inspirar sobre outro homem que injetou endotoxina bacteriana, Escherichia coli, e em seguida respirou em um padrão rítmico específico para estimular o sistema imunológico a destruir as toxinas em questão de minutos. Contaram sobre mulheres que tinham câncer e entraram em remissão, e monges que podiam derreter círculos na neve ao redor de seus corpos nus por um período de várias horas. Tudo parecia loucura. Durante as minhas horas de folga das pesquisas subaquáticas, tarde da noite, eu lia vários textos sobre o assunto. Será que alguém havia estudado os efeitos da respiração consciente em quem não tinha o hábito de mergulhar? Alguém corroborou as fantásticas histórias dos praticantes de mergulho livre sobre o uso da respiração para a perda de peso, saúde e longevidade? Encontrei material suficiente para montar uma biblioteca. O problema era que as fontes tinham centenas, às vezes milhares de anos. 7 livros do Tao chinês, datados de cerca de 400 a.C., focavam na respiração, em como poderia nos matar ou nos curar, dependendo do uso que fazemos dela. Esses manuscritos incluíam instruções detalhadas sobre como regular a respiração, desacelerá-la, retê-la e engoli-la. Ainda antes, os hindus consideravam a respiração e o espírito a mesma coisa. Eles descreviam práticas elaboradas com a finalidade de equilibrar a respiração e preservar a saúde física e mental. Os budistas usavam a respiração não apenas para prolongar a vida, mas também alcançar planos mais elevados de consciência. Para todas essas pessoas, para todas essas culturas, a respiração era um remédio poderoso. Portanto, o estudo que nutre sua vida, refina a forma e nutre a respiração, diz um texto antigo do Tao. Opa, só um pouquinho. O estudioso, portanto, o estudioso que nutre sua vida, refina a forma e nutre a respiração, diz um texto antigo do Tao. Isso não é evidente? Não muito. Procurei algum tipo de confirmação dessas afirmações em pesquisas mais recentes em pneumologia, a disciplina médica que lida com os pulmões e o trato respiratório, mas não encontrei quase nada. De acordo com o que descobri, a técnica de respiração não era importante. Muitos médicos, pesquisadores e cientistas que entrevistei confirmaram esse posicionamento.
20 vezes por minuto ou 10 vezes pela boca, pelo nariz ou por meio de um tubo de respiração, é tudo a mesma coisa. A questão é puxar o ar e deixar o corpo fazer o resto. Para ter uma ideia de como a respiração é vista pelos profissionais médicos modernos, lembre-se do seu último check-up. Seu médico deve ter aferido sua pressão arterial, seu pulso e sua temperatura, encostado um estetoscópio Estetoscópio. em seu peito para avaliar a saúde de seu coração e dos pulmões. Talvez ele tenha falado sobre dieta, vitaminas, estresse no trabalho, algum problema para digerir os alimentos e o sono. As alergias sazonais estavam piorando, asma e as dores de cabeça. Mas ele provavelmente nunca verificou sua frequência respiratória, nunca analisou o equilíbrio de oxigênio e dióxido de carbono na corrente sanguínea. Como você respira e a quantidade de cada respiração não fizeram parte da consulta. Mesmo assim, se acreditarmos nos praticantes de mergulho livre e nos textos antigos, o modo como respiramos afeta tudo. Como poderia ser tão importante e sem importância ao mesmo tempo? Continuei pesquisando e lentamente uma história começou a se desenrolar. Descobri que eu não era a única pessoa que havia começado a fazer essas perguntas. Enquanto folheava textos e entrevistava mergulhadores e praticantes de mergulho livre, cientistas de Harvard, Stanford e outras instituições de renome estavam confirmando algumas das histórias mais loucas que eu tinha ouvido. Mas o trabalho deles não estava acontecendo nos laboratórios de pneumologia. Aprendi que os pneumologistas cuidam principalmente de doenças específicas dos pulmões, insuficiência, câncer, enfisema. Estamos lidando com emergências, disse-me um pneumologista veterano. É assim que o sistema funciona. Não, essa pesquisa respiratória vem ocorrendo em outros lugares. Nas escavações lamacentas dos cemitérios antigos, nas poltronas dos consultórios odontológicos e nas salas acolchoadas dos hospitais psiquiátricos. Não são lugares onde você esperaria encontrar pesquisas de ponta sobre uma função biológica. Poucos desses cientistas se dedicaram a estudar a respiração, mas de alguma forma a respiração não parava de chamar a atenção deles. Descobriram que a nossa capacidade de respirar mudou ao longo dos processos de evolução humana. Olha. E que a maneira como respiramos piorou notavelmente desde o início da era industrial. Esses cientistas descobriram que 90% de nós, muito provavelmente eu, você e quase todo mundo que conhecemos, estão respirando de maneira errada. E que essa falha está causando ou agravando uma lista de doenças crônicas. Caramba, né? É bem... Gente, a qualquer tempo a gente pode comentar, fazer pergunta. Eu sei que a gente está na introdução, que a gente vai ter 400 páginas com muito conteúdo, muita informação importantíssima, coisas que a gente talvez nunca tenha ouvido falar, né? Já está sendo diferente só pela introdução, né? Olhar para essa coisa tão simples que a gente acha que é a respiração, mas que tem esse poder todo e tem muitas maneiras da gente fazer isso diferente, da gente se curar, né? Então, a qualquer momento, a gente pode perguntar, pode parar, pode fazer alguma observação, certo? Beleza. Tá. Então, vamos lá. Segue, como é? Segue Baraca? o barco. Bora, Baraca. Beleza. De Calma, modo mais animador, né? animador, alguns desses pesquisadores também demonstraram que muitas doenças modernas, asma, ansiedade, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, psoríase e outras, poderiam ser reduzidas ou revertidas apenas com a mudança da maneira como inspiramos e expiramos. Incrível. Esse Incrível. trabalho estava derrubando crenças arraigadas na ciência médica ocidental. Sim, respirar em diferentes padrões realmente pode influenciar o peso corporal e a saúde. Sim, como respiramos afeta o tamanho e a função dos nossos pulmões.
Sim, a respiração nos permite acessar nosso sistema nervoso, controlar nossa Resposta. resposta imune e restaurar nossa saúde. Sim, mudar a maneira como respiramos nos ajudará a viver mais. Não importa o que comemos, quanto nos exercitamos, quanto nossos genes são resistentes, quanto somos magros, jovens ou sábios. Nada disso importa a menos que respiremos corretamente. Foi isso que os Gente, pesquisadores descobriram. O pilar que falta na saúde é a respiração. Tudo começa nela. gente, olha, a gente vai sair saudáveis, muito mais saudáveis do que entramos. Lourdes, que a gente vai aprender tudo e fazer tudo, pelo menos tentar fazer tudo. Eu acredito que seja simples, né? A gente tem isso o dia inteiro para a gente treinar, né? Então, a gente está o tempo todo respirando. Vamos ficar consciente e fazer o que ele mandar. Isso aí é incrível, né? Não importa o que a gente come, quanto a gente se exercita, quanto a gente é o quê? Nossos genes são resistentes, quanto somos magros, jovens ou sábios, nada disso importa. Se respirou errado, lascou, não tem jeito, né? Muito legal, muito bom, né? Porque ele vai explicar tudo, isso é só a introdução. Tem muito conteúdo aí pela frente, espero que todos nós estejamos aqui até a última folhinha do livro. Então, o pilar que falta na saúde é a respiração, tudo começa nela. Segue. Baraca quer continuar? Quer ler? Se candidata para ler? Então, Baraca continua. Beleza. Esse livro é uma aventura científica sobre a arte e a ciência sobre a arte e a ciência perdidas da respiração. E as ciências, né? E a Ele ciência e a perdida. ciência. Sobre a arte e a ciência perdidas. Arte e ciência perdidas Ah, da entendi. respiração. Concordou com as duas, né? Sim. Arte e ciência perdidas. Vamos Ele lá. vai explorar a transformação que ocorre dentro de nossos corpos a cada 3,3 segundos. O tempo que leva para uma pessoa comum inspirar e expirar. Explica como os bilhões e bilhões de moléculas que você inspira a cada respiração constituíram seus ossos, construíram, obrigado, seus ossos, camadas musculares, sangue, cérebro e órgãos. E a ciência emergente de como esses bits microscópicos influenciarão sua saúde e felicidade amanhã, na próxima semana, mês que vem, ano que vem e nas décadas que virão. Eu chamo isso de arte perdida, porque muitas dessas novas descobertas não são novas. A maioria das técnicas que vou explorar já existia há centenas, às vezes milhares de anos. Elas foram criadas, documentadas, esquecidas e descobertas em outra cultura em algum momento. Depois esquecidas novamente, isso se deu por séculos. Muitos pioneiros nesta disciplina não eram cientistas. Eles eram um tipo de grupo não profissional que chamam de pulmonautas. Essas pessoas tropeçavam nos poderes da respiração porque nada mais poderia ajudá-las. Eram cirurgiões da época da Guerra Civil, cabeleireiros franceses, cantores de óperas anarquistas, místicos indianos, treinadores de natação, cardiologistas ucranianos de cara fechada, atletas olímpicos da Tchecoslováquia e regentes de coral da Carolina do Norte. Poucos desses pulmonautas alcançaram fama ou respeito quando estavam vivos. Quando morreram, suas pesquisas foram enterradas e se dispersaram. Foi ainda mais fascinante saber que nos últimos anos suas técnicas foram redescobertas, testadas e comprovadas cientificamente. Os frutos dessa pesquisa, antes marginal, muitas vezes esquecida, estão redefinindo o potencial do corpo humano. Mas por que preciso aprender a respirar? Eu tenho respirado a vida toda. Essa pergunta, que talvez você esteja fazendo a si mesmo agora,
surgiu desde que comecei minha pesquisa. Presumimos, por nossa conta e risco, que a respiração é uma ação passiva, apenas algo que fazemos. Respire, viva, pare de respirar, morra. Mas respirar não é binário. E quanto mais eu me envolvia nesse assunto, mais me sentia no dever de compartilhar essa verdade básica. Como a maioria dos adultos, eu também sofri com uma série de problemas respiratórios ao longo da vida. Foi isso que me levou à aula de respiração. E como a maioria das pessoas, descobri que nenhum remédio para alergia, inalador, mistura de suplementos ou dieta fazia muito bem. No final, foi uma nova geração de pulmonautas que me ofereceu uma cura e em seguida me ofereceu muito mais. O leitor médio precisa de cerca de 10.000 respirações para ler daqui até o final do livro. Se eu tiver feito o meu trabalho corretamente, a partir de agora, a cada respiração você compreenderá de forma mais profunda como respirar e a melhor forma de fazer isso. 20 vezes por minuto, 10 vezes pela boca, pelo nariz, por traqueostomia ou por meio de um tubo de respiração, não é a mesma coisa. Como respiramos, realmente importa. Perto de sua milésima respiração, você entenderá por que os humanos modernos são as únicas espécies com dentes cronicamente tortos e, por isso, é relevante para E por que isso? Isso, obrigado. E por que isso é relevante para a respiração? Você saberá como nossa capacidade de respirar se deteriorou ao longo dos tempos e por que os homens das cavernas, nossos ancestrais, não roncavam. Será que eu vou parar de roncar? Vai, depois na metade do livro você já vai estar roncando mais, Amém. né, Silvia? Nem na metade, porque são 400 páginas. Eu acho que com 100 páginas já dá, viu, Maraca? Ô, Glória. Ô, Glória. Você conhecerá 2 homens de meia idade passando por um estudo pioneiro e masoquista de 20 dias na Universidade de Stanford para testar a crença antiga de que o caminho pelo qual respiramos, nariz ou boca, é irrelevante. Parte do que aprenderá arruinará seus dias e noites, principalmente se você roncar. Putz. Mas você encontrará a cura em suas próximas respirações. Daqui a 3.000 respirações, você saberá o básico da respiração restauradora. Essas técnicas lentas e longas são abertas a todos, velhos e jovens, doentes e saudáveis, ricos e pobres. Elas são praticadas no hinduísmo, no budismo, no cristianismo, em outras religiões há milhares de anos, mas apenas recentemente aprendemos como podem reduzir a pressão arterial, aumentar o desempenho atlético e equilibrar o sistema nervoso. Daqui a 6.000 respirações, você entrará no mundo da respiração séria e consciente. Fará uma viagem pela boca e pelo... Gente, só fazendo frisando isso aqui, que eu acho bem interessante a gente. Eu acho que a gente já sabia, pelo menos disso aqui, né? Quando a gente diz assim, que a meditação, meditar, baixa a pressão, né? Desacelera o coração, diminui os batimentos cardíacos, né? Essa coisa de parar, né? E isso tá sempre junto, seguindo junto com a respiração, né? Tanto a meditação quanto o relaxamento, por exemplo, né? Então, quando a gente diz relaxe, a primeira coisa que a gente relaciona é com o ato com a respiração também, né? Quando a gente respira para relaxar o corpo. Quando a gente para meditar, também a gente modifica nosso padrão respiratório, né? Então ele diz, essas técnicas lentas e longas são abertas a todos. Elas são praticadas no hinduísmo, sim, né? No budismo, sim. No cristianismo, também. Existe também meditação, existe também contemplação no cristianismo, né? E em outras religiões há milhares de anos. Mas apenas recentemente
a gente aprendeu a reduzir a pressão, a gente aprendeu como podem, recentemente aprendemos como podem reduzir a pressão arterial, aumentar o desempenho atlético e equilibrar o sistema nervoso, somente a respiração, né? Somente o respirar consciente, a gente não, a respiração da gente deixar de ser uma resposta, uma consequência do que a gente faz, do nosso estilo de vida, né? Aí, quando a gente está acelerado, quando a gente está agitado, quando a gente está ansioso, a gente sabe que nossa respiração se modifica porque a gente está assim. Mas a gente não sabe que se a gente muda a nossa respiração, a agitação, a ansiedade, tudo isso também se transforma. É uma via de mão dupla, né? Então, é bem interessante isso. E daqui para frente a gente vai aprender um monte de coisa aí diferente, mas a gente já tem essa consciência, até porque nós praticamos o budismo. Se a gente não pratica, mas a gente tem interesse, a gente busca, senão não estaríamos todos aqui agora, né? Então é bem interessante, bom a gente saber disso e saber que isso realmente pode se concretizar, né? Então, vamos lá, Baraka, daqui a 6.000 respirações. Daqui a 6.000 respirações. Rapidinho, se você Oi, estiver cansada, Cris. eu posso ler. Quer continuar? Pronto, lê a Cris. Tá. Deixa eu perguntar uma coisa, pedir uma Vamos, coisa, pedir a peça. Leocídia para desligar o, o som dela, porque de vez em quando ela entra e faz barulho. Ah, fechar o microfone, Leocídia, fechar o fone. Você não pode fechar para ela, Denise? Eu Ai, acho meu que, Deus, será que eu posso? eu Ela acho já que, fechou, já está fechada. Não, tá fechado não. Agora ela fechou. que bom. Obrigada. Obrigada, Leocídia. Mas pode abrir a qualquer momento para falar alguma coisa, né, Silvia? Vamos lá, Cris. Daqui a 6.000 respirações, você entrará no mundo da respiração séria e consciente. Fará uma viagem pela boca e pelo nariz, mais fundo nos pulmões, e encontrará um pulmonauta de meados do século passado que curou veteranos de enfisema na Segunda Guerra Mundial e treinou velocistas olímpicos para ganhar medalhas de ouro aproveitando o poder da expiração. Perto de 8.000 respirações, você terá se aprofundado ainda mais no corpo para explorar o sistema nervoso. Descobrirá o poder da respiração em excesso. Tomará conhecimento de pulmonautas que usaram a respiração para corrigir escolioses, vencer doenças autoimunes e se aquecer em temperaturas abaixo de zero. Nada disso deveria ser possível. No entanto, você verá que é. Ao longo do caminho, aprenderei também, tentando entender o que aconteceu comigo naquela casa vitoriana há uma década. Perto de 10.000 respirações, e ao final deste livro, você e eu saberemos como o ar que entra nos pulmões afeta todos os momentos da sua vida e como aproveitar o seu potencial até o último suspiro. Este livro explorará muitas coisas: evolução, histórico médico, bioquímica, fisiologia, física, resistência atlética e muito mais. Mas, principalmente, ele vai explorar você. Segundo os cálculos médios, você respirará 670 milhões de vezes durante a sua vida. Talvez você já tenha feito metade disso. Talvez já esteja na respiração de número 669 milhões. Talvez você queira mais alguns milhões. Aham. Queremos sim. Então, acabou a introdução, né? A gente ainda tem mais um tempinho, né? A gente Dani, começou. Oi. oi, teu Oi, amore, não tinha lhe visto. minha câmera estava fechada. Foi, mas eu nem vi você, eu tinha que ter olhado ali. Ô, Silvaninha, É muito só um bom. comentáriozinho, porque Vamos lá, aqui é um tem a ver com expert, esse ama final. gente. Aqui é um expert, viu, em respiração, viu?
Não, A moça é do Qigong, da medicina chinesa, medicina tradicional chinesa, e sabe muita coisa. Vamos lá, Silvaninha. não, que eu achei interessante esse comentário dele no final, porque Gutenberg, que era o meu mestre da medicina chinesa, ele disse que Hum, para os chineses, segundo os chineses, a gente nasce com as respirações contadas. Então, se você ixi. respira mal e muito rápido, você vai morrer mais rápido. Se você respirar com mais calma, você vai viver melhor, mais tempo. Ah, então seria assim. Então explique melhor isso. Assim, por Isso que ele exemplo. acabou de falar aí, que daqui a tantas respirações, porque a gente, no Ah, porque decorrer tem do um livro, eu estou cálculo, né? interessada em saber o que ele vai falar no livro, mas quando a gente está mais ansioso, quando a gente não está Ah, consciente, é. como você falou, aquela respiração curta e rápida, mas É. se você respira de uma forma mais profunda, inclusive fisiologicamente, ele vai dizer, vai ativar o sistema simpático, parasimpático, vai diminuir as ondas cerebrais. Mas o que eu acho assim, engraçado é eles falarem que você nasce com a respiração contada. Isso para a nossa cultura é maluquice, né? Mas tem um É. fundamento aí no que ele está dizendo, porque você vai respirar com mais tranquilidade, né? Oi, Uhum. desculpa. Silvana, eu não entendi o que você falou nas duas vezes. A gente nasce com a respiração Contadas, contada. contadas. Número de respirações Ah, contadas. contada. É que aí Contadas. não Por entendi, não. exemplo, não, não é isso não, mas digamos que você nasceu com 200 respirações. Se você respira, você vai respirar tão rápido que vai morrer rápido. Se você respirar mais lentamente, com mais calma, você vai viver mais tempo. Que é isso aí que tá passando aí? É uma gata que fica aqui Ai, perturbando, Oh, que meu gracinha. Deus do céu. querendo atenção. É. Então, Deixa eu deixa eu fechar. fazer uma observação também, que quando já começou o texto, já comecei a respirar melhor, sabe? Porque eu falava tanto, eu comecei a me Mas isso é observar, verdade, Maria, isso é não verdade. é? É. A gente já começa a se policiar, né? Já, aí vai falando, né, de ir até em cima e tal. Eu também é, faço algumas práticas de meditação já, né? Então, também. Mas só que eu sei que durante o dia a dia, no cotidiano, eu me pego, às vezes, tensa num ponto de que nossa, eu nem estou respirando, né? O jeito de falar, né? Porque a respiração tá travada, não tá fluindo, assim como eu estava fazendo agora, por exemplo, né? Fiquei pensando, né? Como seria passar um dia com uma respiração assim, né? Consciente, Uhum. sabe? Com essa respiração que É. percorre, assim, que sobe, que desce, assim, com essa fluidez, né? Fiquei pensando que deve ser um desafio mesmo, né? É, mas aí a gente vai, tudo isso também é prática, né? É conhecimento também, né? Porque muitas coisas a gente precisa saber, também precisa conhecer, né? A gente vai ter muita informação nesse livro, muitas informações importantíssimas. Provavelmente a gente não vai, assim, assegurar todas, mas a que for mais importante para a gente, né? A que fizer mais sentido para a gente e que a gente encontrar também dentro do nosso estilo de vida, da nossa realidade, o que a gente puder adaptar, né? Qualquer melhorazinha que a gente tiver para o nosso estado normal e inconsciente, né? Já é um ganho para a gente, né? Porque a gente está sempre inconsciente as coisas vão acontecendo, principalmente a respiração, né? A gente não dá nenhum valor a isso, né? Então e a gente saber que quando a gente respira consciente, a gente está movimentando o Ti, né, Silvaninha? O prana, né? Essa energia vital. Cada vez que a gente respira consciente, com consciência da respiração, a gente está movimentando isso. E isso é o quê? Energia vital. Então é como se a gente estivesse se alimentando, né? A gente é, vou, né? Tipo assim, aconteceu alguma coisa, tem algo que está ali, ou está ali agitando demais. Se a gente para um pouquinho, essa parada, tudo isso tem a ver. Eu acho que isso é tudo muito junto, assim, né? Meditar, silenciar, quietar, respirar, tá em todas essas práticas. Não existe nenhuma prática dessa que não envolva respiração, gente, né? Não tem. Faça um relaxamento. Aí quando a gente diz à pessoa, deite, relaxa um pouco, respire. Pronto, aí você começa com a respiração, né? Meditar também
Às vezes, o principal objeto da respiração, perdão, da meditação é a respiração, né? Leve sua atenção para a sua respiração, né? Tem muitos outros focos para você, né, colocar a sua atenção para meditar. Mas um dos principais, os mais usuais, é a própria respiração, né? Então, agora a gente vai ouvir algumas coisas, vai ver e ouvir algumas coisas aqui que, assim, a gente pode trazer alguma estranheza para a gente, como ele vai dizer mais adiante. Não se É importante você respirar com suavidade, não profundamente, né? Aquela coisa, respire profundo. Então a gente vai ouvir essas outras instruções aqui que eu acho que vão ser muito importantes para a gente, né, poder usar isso nas nossas experiências e conseguir chegar pelo menos nas 669 milhões, né? Que a gente não chegue nos 670, chegue nas 669, né, Divaninha? Então, vamos lá. Então, vamos à parte 1, o experimento. Na verdade, gente, deixa eu perguntar aqui a todos vocês. A gente vai fazer esse grupo de estudos, começa às 19h30. Eu perguntei a Andrea, né, se era... eu não estava lembrada. Quanto era aquele grupo, Silvia, você lembra? Era 1h30 ou era 1 hora? Eu não sei, Nem você se lembra também. não, eu me lembro que, bom, eu gostaria que fosse 1 hora, na 1 hora, né? porque de Então, noite, pronto. né? De noite, Então, ótimo. Então, Bom, acho mas que ninguém... É? é Então, a minha opinião apenas. Então tá, porque eu não estava bem lembrada, mas eu acho que 1 hora realmente, né? Já são 8h30, né? Gente, eu não conheço o livro, né? Eu vi Sim. no grupo, eu achei muito interessante. Eu também Você tô é de onde, Maria? eu sou aqui do estado de São Paulo, sou do interior de São Paulo, de Registro, Vale do Ribeira. Uhum. E eu achei muito interessante quando eu vi, e eu estou precisando nesse momento de algumas, né, de focar em coisas assim, que me fazem bem e tal. E eu achei Ótimo. bem interessante. E aí eu queria perguntar assim, se alguém já leu o livro, sabe se vai ter técnicas também, respiratórias. Deve ter, né? Não Sim. só, não só teoria, mas algumas práticas pra gente. Ele ensina, né? Ele vai Ah, ensinando, assim, ele ensina legal. muita coisa para a gente fazer, né? E como fazer. A gente vai Ótimo. aprender muita coisa. O livro é imenso, viu, gente? 400 páginas, eu fiquei até assustada. É, Nossa, como tem assunto para respiração, pois né? Eu é, falei, tá vendo puxa, aí? tem muita Então, coisa para aprender. isso é muito bom, né? Que a gente vai indo devagar, né? Sem pressa, sem agonia. Cada um pode fazer pergunta, pode comentar, pode se colocar, pode se candidatar para ler, tudo, né? A gente vai seguindo aqui. E o importante é que todo mundo participe e que a gente possa efetivamente trazer, aprender alguma prática, algo que a gente possa colocar no nosso dia a dia. Se a gente aprender 1, 2, tá ótimo, né? A gente vai seguindo, e aí a gente se interessa pelo tema, busca outras coisas, mas a gente vai ter muito tempo aqui, com certeza, a gente vai ter muito tempo juntos e juntas, ok? Então agora a gente vai fechar, né? Porque já são 8h30, e a gente se vê na próxima quarta-feira, a gente vai fazer as preces, a dedicação, ok? Ok. Cadê você? Dedicação. Toda virtude pura, realizada por meio das 3 portas, dedico para o bem-estar de todos os seres dos 3 reinos. Havendo purificado todas as aflições e todos os obscurecimentos
dos 3 venenos, que rapidamente possamos atingir o estado completo de Buda nos 3 corpos. 3 portas, corpo, fala e mente. 3 reinos, desejo, forma, não forma. 3 venenos, ódio, apego, ignorância. 3 corpos ou dimensões, Dharmakaya, Sambhogakaya e Nirmanakaya. Uma boa noite a todos, uma boa semana, respirem conscientes. Boa noite, Denise. Boa Olha, Até a Boa próxima noite, semana. muito Denise. Muito obrigada. Boa noite, pessoal. Pirilampo